queridos alunos, tudo bem com vocês? Vamos lá hoje dar início a mais um dia das nossas aulas online, dia 1º de 2020. Nossa, já estamos em dezembro, não é? Que delícia, né? Que gostoso! Iniciando mais um mês e o último mês do ano de 2020. Vamos lá então? Pegar aí a nossa apostila, o nosso material, vamos abrir lá na disciplina de Geografia, tá? Ali na página 22. Vamos lá, galera? Peguem o livro de vocês, não se esqueçam de colocar a data de hoje e vamos começar a nossa aula então. Nós vamos falar hoje a respeito dos rios do Brasil. Vocês sabem que o Brasil é o país que tem a maior quantidade de água doce no Brasil, no nosso país, né? É a maior reserva de água doce. É aqui no nosso país que nós temos, né? São inúmeros rios de diversos tamanhos, né? E formas diferentes. E esses rios, eles formam grandes bacias hidrográficas, tá? E essas bacias correspondem à área que as águas superficiais fluem em direção ao leito do rio principal pela força da gravidade. Nós temos uma imagem aí, eu quero que vocês observem essa imagem, que é de um rio, vocês estão vendo? Um rio no meio de uma natureza, de uma floresta aí, né? É muito parecido, né, com uma folha, porque nós temos, né, o rio aí, ele vai para diversas direções, né, direita, esquerda, frente. Então este rio aí, ele vai em diversas direções. Aí ali, né, nós temos uma configuração da bacia hidrográfica, que olha lá, o rio é o curso de água que flui na superfície terrestre. Há diferentes tipos de rios, que são caracterizados de acordo com sua localização, extensão, largura e volume de água. Aí nós temos o rio principal, é o rio por onde corre o fluxo de água principal da bacia hidrográfica. Rio afluente é o rio que deságua no rio principal, contribuindo assim para aumentar o volume de água e de sedimentos de outro rio. Leito do rio, margens direita e esquerda que acompanham o curso do rio, e foz é o local onde o rio deságua. Então, olha lá, um rio, ele tem diversas características, não é? Nós temos o rio principal, o rio afluente, o leito do rio e foz. Os rios brasileiros distribuem-se por 10 grandes bacias hidrográficas. Nós temos aqui um mapa e ao lado do mapa, na legenda, nós temos as bacias, tá? E vocês observem a cor e qual é a bacia. Nós temos ali, ó, aquele verde, né, que é uma área bem grande aí. Nós temos o que? A bacia hidrográfica do rio Amazonas. Depois ali um roxinho, a bacia hidrográfica do rio Tocantins. Nós temos também bacia hidrográfica do rio Parnaíba. Nós temos a bacia hidrográfica do rio São Francisco, bacia hidrográfica do rio da Prata, bacia costeiras do norte, bacia costeiras do nordeste ocidental,
bacias costeiras do Nordeste Oriental e também a bacia costeiras do Sudoeste e bacias costeiras do Sul, né? Então, é o nosso país, o nosso Brasil, com diversos tipos de bacia, né? Em cada estado mesmo nós temos uma bacia diferente aí. Aí a localização geográfica de um rio caracteriza os diferentes tipos de relevo. Vocês se lembram do relevo? Planície, planalto, vocês se lembram? Que percorre e tem influência decisiva para o seu aproveitamento em atividades humanas. Nós temos aí, quando o curso do rio percorre um terreno plano, dizemos que esse é um rio de planície, geralmente favorável para a navegação, transporte de pessoas ou mercadorias, como é mais comum em algumas áreas no norte do Brasil. Então, nós temos aí, né, o rio que percorre em terreno plano, que geralmente é para transporte de pessoas, de cargas, mercadorias. E se o rio, né, é em terreno com diferença, altitude é classificado como um rio de planalto, ou seja, que apresenta maior velocidade na vazão da água e pode conter quedas d'água no caminho, como cachoeira ou cataratas. Nós temos aqui, ao lado aqui, as cataratas lá no Rio Iguaçu. Olha só, quem já foi lá? Quem já viu as cataratas? É um lugar fantástico, não é? E que nós encontramos aí diversos tipos de água, tanto aqui um rio na planície, nós temos plano, e tanto aqui no planalto, porque nós temos uma altitude mais elevada, que é onde as cachoeiras, não é? Mas é preciso considerar que há rios muito mesmo extensos, tá? Como o Rio São Francisco e o Amazonas, que percorrem diferentes paisagens em áreas de planaltos e depois de planícies. Por isso, eles recebem diferentes classificações em cada trecho e sua utilidade para a sociedade é diversificada. Então, aí, o Rio São Francisco e o Amazonas. Olha quantas classificações nós temos aí. Ali, olha, aonde começa? O nascente, tá? O nascente é o lugar onde nasce o rio, né? E recebe o nome de nascente, aonde é o começo do rio. Depois nós temos ali, né, as cachoeiras. O que é as cachoeiras? É quando o rio encontra um desnível, tá? No relevo. Aí forma-se o que? A cachoeira. Depois nós temos os lagos naturais. O rio pode percorrer diferentes tipos de relevo. Ao encontrar uma depressão, podem se formar os lagos naturais. Depois eu tenho aí o afluente. Olha lá, o afluente, em seu percurso, o rio pode receber água de outros rios menores. Aí nós chamamos de afluentes. O leito, o caminho por onde fluem as águas dos rios, tá? É chamado de leito ou curso. Então, aí é aonde, né, flui toda a água do rio. Nós temos aí o lago artificial. Os seres humanos interferem no relevo e também nas dinâmicas dos rios, quando constrói barreiras em seus cursos, formando lagos artificiais, muito importante para captação de água e geração de energia. Olha que interessante. Nós temos ali a foz, né? Ao final do percurso, o rio poderá desaguar em outro rio, lago ou oceano. Chamamos esses locais de foz. É onde, né, sai, por exemplo, esse rio e ele se encontra com outro. E as margens?
As terras que ficam em torno do leito do rio são chamados de margens. Então, nós temos aí, né, as classificações dos trechos do rio. Então, todos os rios nós temos, né, o nascente, os lagos naturais, cachoeiras e assim vai. Os rios podem ser classificados como permanentes ou temporários. O que são os rios permanentes? Os rios permanentes ou perenes apresentam fluxo de água em seus leitos e não secam. Olha os rios temporários. São rios localizados em áreas de clima seco, em que o fluxo de água desaparece nas épocas de estiagem, ou seja, período do ano em que não chove. Então, nós temos rios permanentes, que é aquele rio lá, independente da época do ano, o rio está ali. E nós temos os rios temporários, que se existe muita seca, o que acontece com esse rio? Esse rio some, desaparece. Os rios são vitais para a manutenção da vida, porém, o desenvolvimento de atividades agropecuárias e industriais e o processo de urbanização têm causado diversos tipos de degradação ambiental nos cursos de água. Nós temos aí duas imagens, uma é em São Paulo, vocês já ouviram falar desse rio que passa dentro da cidade de São Paulo, né? E o outro nós temos ali, ó, rio utilizado para a barragem da usina elétrica de Itaipu, lá em Foz do Iguaçu também, que lá nós temos, né, a usina hidrelétrica que fornece energia elétrica para muitos, diversos lugares. E aqui nós temos um Saiba Mais, né, sobre o rio Tietê, tá? Que é esse rio que passa dentro da cidade de São Paulo. Ele nasce em Salesópolis, na Serra do Mar, e atravessa os estados de São Paulo, banhando 62 municípios. Ocupa o topo do ranking por receber esgoto doméstico e industrial no trecho da capital. Então, esse rio Tietê aqui, que passa dentro de São Paulo, é um rio que recebe todos os dejetos, né? Tanto de casas quanto de indústrias, certo? E aí a professora vai deixar aí para vocês, lá na página 26 e 27, tá? As atividades para vocês realizarem. Ok, pessoal? Vamos para a nossa próxima aula agora.